Título 2º. Do Regime Geral de Previdência Social. Capítulo 1º. Dos beneficiários. Artigo 8º. São beneficiários do Regime Geral de Previdência Social as pessoas físicas classificadas como segurados e dependentes, nos termos das seções 1º e 2º deste capítulo. Seção 1ª. Dos segurados. Artigo 9º. São segurados obrigatórios da Previdência Social as seguintes pessoas físicas. Inciso 1º. Como empregado. Alínea A. Aquele que presta serviço de natureza urbana ou rural à empresa, em caráter não eventual, sob sua subordinação e mediante remuneração, inclusive como diretor empregado. Alínea B. Aquele que, contratado por empresa de trabalho temporário, por prazo não superior a 3 meses, prorrogável, presta serviço para atender à necessidade transitória de substituição de pessoal regular e permanente ou acréscimo extraordinário de serviço de outras empresas, na forma da legislação própria. Alínea C. O brasileiro ou estrangeiro domiciliado e contratado no Brasil para trabalhar como empregado no exterior, em sucursal ou agência de empresa constituída sob as leis brasileiras e que tenha sede e administração no país. Alínea D. O brasileiro ou estrangeiro domiciliado e contratado no Brasil para trabalhar como empregado em empresa domiciliada no exterior com maioria do capital votante pertencente à empresa constituída sob as leis brasileiras, que tenha sede e administração no país e cujo controle efetivo esteja em caráter permanente sob a titularidade direta ou indireta de pessoas físicas domiciliadas e residentes no país onde a entidade de direito público interno. Alínea E. Aquele que presta serviço no Brasil à missão diplomática ou à repartição consular de carreira estrangeira e a órgãos elas subordinados, ou a membros dessas missões e repartições, excluídos os não brasileiros sem residência permanente no Brasil e o brasileiro amparado pela legislação previdenciária do país da respectiva missão diplomática ou repartição consular. Alínea F. O brasileiro civil que trabalha para a União no exterior, em organismos oficiais internacionais dos quais o Brasil seja membro efetivo, ainda que lá domiciliado e contratado, salvo se amparado por regime próprio de previdência social. Alínea G. O brasileiro civil que presta serviços à União no exterior, em repartições governamentais brasileiras, lá domiciliado e contratado, inclusive auxiliar local de que tratam os artigos 56 e 57 da Lei nº 1.440, de 29 de dezembro de 2006, este desde que, em razão de proibição legal, não possa afiliar-se ao sistema previdenciário local. Alínea H. O bolsista e o estagiário que prestam serviços à empresa, em desacordo com a Lei nº 1.788, de 25 de setembro de 2008. Alínea I. O servidor da União, Estado, Distrito Federal ou Município, incluídas suas autarquias e fundações, ocupante, exclusivamente, de cargo em comissão declarada em lei de livre nomeação e exoneração. Alínea J. O servidor do Estado, Distrito Federal ou Município, bem como das respectivas autarquias e fundações, ocupante de cargo efetivo, desde que, nessa qualidade, não esteja amparado por regime próprio de previdência social. Alínea L. O servidor contratado pela União, Estado, Distrito Federal ou Município, bem como pelas respectivas autarquias e fundações, por tempo determinado, para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público, nos termos do inciso 9 do artigo 37 da Constituição Federal. Alínea M. O servidor da União, Estado, Distrito Federal ou Município, incluídas suas autarquias e fundações, ocupante de emprego público. Alínea N. Revogado. Alínea U.
O escrevente e o auxiliar contratados por titular de serviços notariais e de registro a partir de 21 de novembro de 1994, bem como aquele que optou pelo regime geral de previdência social, em conformidade com a Lei nº 8.935, de 18 de novembro de 1994, é. Alínea P. O exercente de mandato eletivo federal, estadual ou municipal, desde que não vinculado a regime próprio de previdência social. Alínea Q. O empregado de organismo oficial internacional ou estrangeiro em funcionamento no Brasil, salvo quando coberto por regime próprio de previdência social. Alínea R. O trabalhador rural contratado por produtor rural pessoa física, na forma do artigo 14-A da Lei nº 5.889, de 8 de junho de 1973, para o exercício de atividades de natureza temporária por prazo não superior a 2 meses dentro do período de 1 ano. Inciso 2º. Como empregado doméstico. Aquele que presta serviço de natureza contínua, mediante remuneração, à pessoa ou família, no âmbito residencial desta, em atividades sem fins lucrativos. Inciso 3º. E inciso 4º. Revogado. Inciso 5º. Como contribuinte individual. Alínea A. A pessoa física, proprietária ou não, que explora atividade agropecuária, a qualquer título, em caráter permanente ou temporário, em área, contínua ou descontínua, superior a 4 módulos fiscais, ou, quando em área igual ou inferior a 4 módulos fiscais ou atividade pesqueira ou extrativista, com auxílio de empregados ou por intermédio de prepostos, ou ainda nas hipóteses dos parágrafos 8º e 23 deste artigo. Alínea B. A pessoa física, proprietária ou não, que explora atividade de extração mineral, garimpo, em caráter permanente ou temporário, diretamente ou por intermédio de prepostos, com ou sem o auxílio de empregados, utilizados a qualquer título, ainda que de forma não contínua. Alínea C. O ministro de confissão religiosa e o membro de instituto de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa. Alínea D. O brasileiro civil que trabalha no exterior para organismo oficial internacional do qual o Brasil é membro efetivo, ainda que lá domiciliado e contratado, salvo quando coberto por regime próprio de previdência social. Alínea E. O titular de firma individual urbana ou rural. Alínea F. O diretor não empregado e o membro de conselho de administração na sociedade anônima. Alínea G. Todos os sócios, nas sociedades em nome coletivo e de capital e indústria. Alínea H. O sócio-gerente e o sócio-cotista que recebam remuneração decorrente de seu trabalho e o administrador não empregado na sociedade por cotas de responsabilidade limitada, urbana ou rural. Alínea I. O associado eleito para cargo de direção em cooperativa, associação ou entidade de qualquer natureza ou finalidade, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração. Alínea J. Quem presta serviço de natureza urbana ou rural, em caráter eventual, a uma ou mais empresas, sem relação de emprego. Alínea L. A pessoa física que exerce, por conta própria, atividade econômica de natureza urbana, com fins lucrativos ou não. Alínea M. O aposentado de qualquer regime previdenciário nomeado magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho, na forma dos incisos 2º, do parágrafo 1º do artigo 111 ou 3º, do artigo 115 ou do parágrafo único do artigo 116 da Constituição Federal, ou nomeado magistrado da Justiça Eleitoral, na forma dos incisos 2º, do artigo 119 ou 3º, do parágrafo 1º do artigo 120 da Constituição Federal. Alínea N. O cooperado de cooperativa de produção que, nesta condição,
presta serviço à sociedade cooperativa mediante remuneração ajustada ao trabalho executado, é. A linha U. Revogado. A linha P. O microempreendedor individual. MEI de que tratam os artigos 18-A e 18-C da Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006, que opte pelo recolhimento dos impostos e contribuições abrangidos pelo Simples Nacional em valores fixos mensais. Inciso 6º. Como trabalhador avulso. Aquele que, sindicalizado ou não, presta serviço de natureza urbana ou rural, a diversas empresas, sem vínculo empregatício, com a intermediação obrigatória do órgão gestor de mão de obra, nos termos da Lei nº 8.630, de 25 de fevereiro de 1993, ou do sindicato da categoria, assim considerados. A linha A. O trabalhador que exerce atividade portuária de capatazia, estiva, conferência e conserto de carga, vigilância de embarcação e bloco. A linha B. O trabalhador de estiva de mercadorias de qualquer natureza, inclusive carvão e minério. A linha C. O trabalhador em alvarenga, embarcação para carga e descarga de navios. A linha D. O amarrador de embarcação. A linha E. O ensacador de café, cacau, sal e similares. A linha F. O trabalhador na indústria de extração de sal. A linha G. O carregador de bagagem em porto. A linha H. O prático de barra em porto. A linha I. O guindasteiro, é. A linha J. O classificador, o movimentador e o empacotador de mercadorias em portos, é. Inciso 7º. Como segurado especial, a pessoa física residente no imóvel rural ou em aglomerado urbano ou rural próximo que, individualmente ou em regime de economia familiar, ainda que com auxílio eventual de terceiros, na condição de a linha A. Produtor, seja ele proprietário, usufrutuário, possuidor, assentado, parceiro ou meio outorgados, comodatário ou arrendatário rurais, que explore a atividade. 1. Agropecuária em área contínua ou não de até 4 módulos fiscais, ou 2. De seringueiro ou extrativista vegetal na coleta e extração, de modo sustentável, de recursos naturais renováveis, e faça dessas atividades o principal meio de vida. A linha B. Pescador artesanal ou este assemelhado, que faça da pesca profissão habitual o principal meio de vida, é. A linha C. Cônjuge ou companheiro, bem como filho maior de 16 anos de idade ou este equiparado, do segurado de que tratam as alíneas A e B deste inciso, que, comprovadamente, tenham participação ativa nas atividades rurais ou pesqueiras artesanais, respectivamente, do grupo familiar. Parágrafo 1º. O aposentado pelo regime geral de previdência social que voltar a exercer atividade abrangida por este regime é segurado obrigatório em relação a essa atividade, ficando sujeito às contribuições de que trata este regulamento. Parágrafo 2º. Considera-se diretor empregado aquele que, participando ou não do risco econômico do empreendimento, seja contratado ou promovido para cargo de direção das sociedades anônimas, mantendo as características inerentes à relação de emprego. Parágrafo 3º. Considera-se diretor não empregado aquele que, participando ou não do risco econômico do empreendimento, seja eleito, por Assembleia Geral dos Acionistas, para cargo de direção das sociedades anônimas, não mantendo as características inerentes à relação de emprego. Parágrafo 4º. Entende-se por serviço prestado em caráter não eventual aquele relacionado direta ou indiretamente com as atividades normais da empresa. Parágrafo 5º.
Entende-se como regime de economia familiar a atividade em que o trabalho dos membros da família é indispensável à própria subsistência e ao desenvolvimento socioeconômico do núcleo familiar e é exercido em condições de mútua dependência e colaboração, sem a utilização de empregados permanentes. Parágrafo 6º. Entende-se como auxílio eventual de terceiros o que é exercido ocasionalmente, em condições de mútua colaboração, não existindo subordinação nem remuneração. Parágrafo 7º. Para efeito do disposto na linha do inciso 6º do caput, entende-se por inciso 1º. Capatazia. A atividade de movimentação de mercadorias nas instalações de uso público, compreendendo o recebimento, conferência, transporte interno, abertura de volumes para conferência aduaneira, manipulação, arrumação e entrega, bem como carregamento e descarga de embarcações, quando efetuados por aparelhamento portuário. Inciso 2º. Estiva. A atividade de movimentação de mercadorias nos conveses ou nos porões das embarcações principais ou auxiliares, incluindo transbordo, arrumação, peação e despeação, bem como o carregamento e a descarga das mesmas, quando realizados com equipamentos de bordo. Inciso 3º. Conferência de carga. A contagem de volumes, a anotação de suas características, procedência ou destino, verificação do estado das mercadorias, assistência à pesagem, conferência do manifesto e demais serviços correlatos, nas operações de carregamento e descarga de embarcações. Inciso 4º. Conserto de carga. O reparo e a restauração das embalagens de mercadoria, nas operações de carregamento e descarga de embarcações, reembalagem, marcação, remarcação, carimbagem, etiquetagem, abertura de volumes para vistoria e posterior recomposição. Inciso 5º. Vigilância de embarcações. A atividade de fiscalização da entrada e saída de pessoas a bordo das embarcações atracadas ou fundeadas ao largo, bem como da movimentação de mercadorias nos portalós, rampas, porões, conveses, plataformas e em outros locais da embarcação, é. Inciso 6º. Bloco. A atividade de limpeza e conservação de embarcações mercantes e de seus tanques, incluindo batimento de ferrugem, pintura, reparo de pequena monta e serviços correlatos. Parágrafo 8º. Não é segurado especial membro de grupo familiar que possuir outra fonte de rendimento, exceto se decorrente de. Inciso 1º. Benefício de pensão por morte, auxílio acidente ou auxílio reclusão, cujo valor não supere o do menor benefício de prestação continuada da Previdência Social. Inciso 2º. Benefício previdenciário pela participação em plano de previdência complementar instituído nos termos do inciso 3º do parágrafo 18 deste artigo. Inciso 3º. Exercício de atividade remunerada em período de entre-safra ou do defeso, não superior a 120 dias, corridos ou intercalados, no ano civil, observado o disposto no parágrafo 22 deste artigo. Inciso 4º. Exercício de mandato eletivo de dirigente sindical de organização da categoria de trabalhadores rurais. Inciso 5º. Exercício de mandato de vereador do município onde desenvolve a atividade rural, ou de dirigente de cooperativa rural constituída exclusivamente por segurados especiais, observado o disposto no parágrafo 22 deste artigo. Inciso 6º. Parceria ou meação outorgada na forma e condições estabelecidas no inciso 1º do parágrafo 18 deste artigo. Inciso 7º. Atividade artesanal desenvolvida com matéria-prima produzida pelo respectivo grupo familiar, podendo ser utilizada a matéria-prima de outra origem, desde que, nesse caso, a renda mensal obtida na atividade não exceda o menor benefício de prestação continuada da Previdência Social, é. Inciso 8º. Atividade artística, desde que em valor mensal inferior ao menor benefício de prestação continuada da Previdência Social.
Parágrafo 9º. Para os fins previstos nas alíneas A e B do inciso 5º do caput, entende-se que a pessoa física, proprietária ou não, explora atividade através de prepostos quando, na condição de parceiro outorgante, desenvolve atividade agropecuária, pesqueira ou de extração de minerais por intermédio de parceiros ou meios. Parágrafo 10. O dirigente sindical mantém, durante o exercício do mandato, o mesmo enquadramento no regime geral de previdência social de antes da investidura no cargo. Parágrafo 11. O magistrado da Justiça Eleitoral, nomeado na forma do inciso 2º do artigo 119 ou 3º do parágrafo 1º do artigo 120 da Constituição Federal, mantém o mesmo enquadramento no regime geral de previdência social de antes da investidura no cargo. Parágrafo 12. O exercício de atividade remunerada sujeita à filiação obrigatória ao regime geral de previdência social. Parágrafo 13. Aquele que exerce, concomitantemente, mais de uma atividade remunerada sujeita ao regime geral de previdência social, RGPS, é obrigatoriamente filiado em relação a cada uma dessas atividades, observada, para os segurados inscritos até 29 de novembro de 1999 e sujeitos a salário base, a tabela de transitoriedade de que trata o parágrafo 2º do artigo 278-A, e, para os segurados inscritos a partir daquela data, o disposto no inciso 3º do caput do artigo 214. Parágrafo 14. Considera-se pescador artesanal aquele que, individualmente ou em regime de economia familiar, faz da pesca sua profissão habitual ou meio principal de vida, desde que: inciso 1º. Não utiliza embarcação, ou inciso 2º. Utiliza embarcação de pequeno porte, nos termos da Lei nº 1.959, de 29 de junho de 2009. Inciso 3º. Revogado. Parágrafo 14-A. Considera-se assemelhado ao pescador artesanal aquele que realiza atividade de apoio à pesca artesanal, exercendo trabalhos de confecção e de reparos de artes e petrechos de pesca e de reparos em embarcações de pequeno porte ou atuando no processamento do produto da pesca artesanal. Parágrafo 15. Enquadram-se nas situações previstas nas alíneas J e L do inciso 5º do caput, entre outros. Inciso 1º. O condutor autônomo de veículo rodoviário, assim considerado aquele que exerce atividade profissional sem vínculo empregatício, quando proprietário, coproprietário ou promitente comprador de um só veículo. Inciso 2º. Aquele que exerce atividade de auxiliar de condutor autônomo de veículo rodoviário, em automóvel cedido em regime de colaboração, nos termos da Lei nº 6.094, de 30 de agosto de 1974. Inciso 3º. Aquele que, pessoalmente, por conta própria e a seu risco, exerce pequena atividade comercial em via pública ou de porta em porta, como comerciante ambulante, nos termos da Lei nº 6.586, de 6 de novembro de 1978. Inciso 4º. O trabalhador associado à cooperativa que, nessa qualidade, presta serviços a terceiros. Inciso 5º. O membro de conselho fiscal de sociedade por ações. Inciso 6º. Aquele que presta serviço de natureza não contínua, por conta própria, a pessoa ou família, no âmbito residencial desta, sem fins lucrativos. Inciso 7º. O notário ou tabelião e o oficial de registros ou registrador, titular de cartório, que detém a delegação do exercício da atividade notarial e de registro, não remunerados pelos cofres públicos, admitidos a partir de 21 de novembro de 1994. Inciso 8º. Aquele que, na condição de pequeno feirante, compra para revenda produtos hortifrutigranjeiros ou assemelhados. Inciso 9º.
A pessoa física que edifica a obra de construção civil. Inciso 10. O médico residente de que trata a Lei nº 6.932, de 7 de julho de 1981. Inciso 11. O pescador que trabalha em regime de parceria, meação ou arrendamento, em embarcação de médio ou grande porte, nos termos da Lei nº 1.959, de 2009. Inciso 12. O incorporador de que trata o artigo 29 da Lei nº 4.591, de 16 de dezembro de 1964. Inciso 13. O bolsista da Fundação Habitacional do Exército contratado em conformidade com a Lei nº 6.855, de 18 de novembro de 1980, é. Inciso 14. O árbitro e seus auxiliares que atuam em conformidade com a Lei nº 9.615, de 24 de março de 1998. Inciso 15. O membro de conselho tutelar de que trata o artigo 132 da Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990, quando remunerado. Inciso 16. O interventor, o liquidante, o administrador especial e o diretor fiscal de instituição financeira de que trata o parágrafo 6º do artigo 201. Parágrafo 16. Aplica-se o disposto na alínea do inciso 1º. Do caput ao ocupante de cargo de ministro de Estado, de secretário estadual, distrital ou municipal, sem vínculo efetivo com a União, Estados, Distrito Federal e municípios, suas autarquias, ainda que em regime especial, e fundações. Parágrafo 17. Revogado. Parágrafo 18. Não descaracteriza a condição de segurado especial. Inciso 1º. A outorga, por meio de contrato escrito de parceria, meação ou comodato, de até 50% de imóvel rural cuja área total, contínua ou descontínua, não seja superior a 4 módulos fiscais, desde que o outorgante e outorgado continuem a exercer a respectiva atividade, individualmente ou em regime de economia familiar. Inciso 2º. A exploração da atividade turística da propriedade rural, inclusive com hospedagem, por não mais de 120 dias ao ano. Inciso 3º. A participação em plano de previdência complementar instituído por entidade classista que seja associado, em razão da condição de trabalhador rural ou de produtor rural em regime de economia familiar. Inciso 4º. A participação como beneficiário ou integrante de grupo familiar que tem algum componente que seja beneficiário de programa assistencial oficial de governo. Inciso 5º. A utilização pelo próprio grupo familiar de processo de beneficiamento ou industrialização artesanal, na exploração da atividade, de acordo com o disposto no parágrafo 25, é. Inciso 6º. A associação ou cooperativa agropecuária. Parágrafo 19. Os segurados de que trata o artigo 199-A, terão identificação específica nos registros da Previdência Social. Parágrafo 20. Para os fins deste artigo, considera-se que o segurado especial reside em aglomerado urbano ou rural próximo ao imóvel rural onde desenvolve a atividade quando resida no mesmo município de situação do imóvel onde desenvolve a atividade rural, ou em município contíguo ao em que desenvolve a atividade rural. Parágrafo 21. O grupo familiar poderá utilizar-se de empregado, inclusive daquele referido na linha R do inciso 1º. Do caput deste artigo, ou de trabalhador de que trata a linha J do inciso 5º, em épocas de safra, à razão de no máximo 120 pessoas, dia dentro do ano civil, em períodos corridos ou intercalados ou, ainda, por tempo equivalente em horas de trabalho, à razão de 8 horas, dia e 44 horas, semana. Parágrafo 22. O disposto nos incisos 3º e 5º
Do parágrafo 8º deste artigo não dispensa o recolhimento da contribuição devida em relação ao exercício das atividades de que tratam os referidos incisos. Parágrafo 23. O segurado especial fica excluído dessa categoria. Inciso 1º. A contar do primeiro dia do mês em que a linha A deixar de satisfazer as condições estabelecidas no inciso 7º do caput deste artigo, sem prejuízo do disposto no artigo 13, ou exceder qualquer dos limites estabelecidos no inciso 1º do parágrafo 18 deste artigo. A linha B se enquadrar em qualquer outra categoria de segurado obrigatório do regime geral de previdência social, ressalvado o disposto nos inciso 3º, inciso 5º, 7º e 8º do parágrafo 8º deste artigo, sem prejuízo do disposto no artigo 13, é a linha C se tornar segurado obrigatório de outro regime previdenciário. Inciso 2º. A contar do primeiro dia do mês subsequente ao da ocorrência, quando o grupo familiar a que pertence exceder o limite de a linha A. Utilização de trabalhadores nos termos do parágrafo 21 deste artigo. A linha B. Dias em atividade remunerada estabelecidos no inciso 3º do parágrafo 8º deste artigo, é a linha C. Dias de hospedagem a que se refere o inciso 2º do parágrafo 18 deste artigo. Parágrafo 24. Aplica-se o disposto na linha A do inciso 5º do caput deste artigo ao cônjuge ou companheiro do produtor que participe da atividade rural por este explorada. Parágrafo 25. Considera-se processo de beneficiamento ou industrialização artesanal aquele realizado diretamente pelo próprio produtor rural pessoa física, observado o disposto no parágrafo 5º do artigo 200, desde que não esteja sujeito à incidência do imposto sobre produtos industrializados. IP. Parágrafo 26. É considerado meio empresário individual a que se refere o artigo 966 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002. Código Civil, que tenha auferido receita bruta, no ano calendário anterior, de até R$ 36.000, optante pelo Simples Nacional e que não esteja impedido de optar pela sistemática de recolhimento mencionada na linha P do inciso 5º do caput. Artigo 10. O servidor civil ocupante de cargo efetivo ou militar da União, Estado, Distrito Federal ou Município, bem como das respectivas autarquias e fundações, são excluídos do regime geral de previdência social consubstanciado neste regulamento, desde que amparados por regime próprio de previdência social. Parágrafo 1º. Caso o servidor ou militar, amparados por regime próprio de previdência social, sejam requisitados para outro órgão ou entidade cujo regime previdenciário não permita a filiação nessa condição, permanecerão vinculados ao regime de origem, obedecidas as regras que cada ente estabeleça acerca de sua contribuição. Parágrafo 2º. Caso o servidor ou militar venham a exercer, concomitantemente, uma ou mais atividades abrangidas pelo regime geral de previdência social, tornar-se-ão segurados obrigatórios em relação a essas atividades. Parágrafo 3º. Entende-se por regime próprio de previdência social o que assegura pelo menos as aposentadorias e pensão por morte previstas no artigo 40 da Constituição Federal. Artigo 11. É assegurado facultativo maior de 16 anos de idade que se filiar ao regime geral de previdência social, mediante contribuição, na forma do artigo 199, desde que não esteja exercendo atividade remunerada que o enquadre como segurado obrigatório da Previdência Social. Parágrafo 1º. Podem filiar-se facultativamente, entre outros. Inciso 1º. A dona de casa. Inciso 2º. O síndico de condomínio, quando não remunerado.
Inciso terceiro. O estudante. Inciso quarto. O brasileiro que acompanha cônjuge que presta serviço no exterior. Inciso quinto. Aquele que deixou de ser segurado obrigatório da Previdência Social. Inciso sexto. O membro de conselho tutelar de que trata o artigo 132 da Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990, quando não esteja vinculado a qualquer regime de previdência social. Inciso sétimo. O bolsista e o estagiário que prestam serviços à empresa de acordo com a Lei nº 6.494, de 1977. Inciso oitavo. O bolsista que se dedica em tempo integral à pesquisa, curso de especialização, pós-graduação, mestrado ou doutorado, no Brasil ou no exterior, desde que não esteja vinculado a qualquer regime de previdência social. Inciso nono. O presidiário que não exerce atividade remunerada nem esteja vinculado a qualquer regime de previdência social. Inciso 10. O brasileiro residente ou domiciliado no exterior, salvo se filiado a regime previdenciário de país com o qual o Brasil mantém acordo internacional, é. Inciso 11. O segurado recolhido à prisão sob regime fechado ou semiaberto, que, nesta condição, preste serviço, dentro ou fora da unidade penal, a uma ou mais empresas, com ou sem intermediação da organização carcerária ou entidade afim, ou que exerce atividade artesanal por conta própria. Parágrafo 2º. É vedada a filiação ao regime geral de previdência social, na qualidade de segurado facultativo, de pessoa participante de regime próprio de previdência social, salvo na hipótese de afastamento sem vencimento e desde que não permitida, nesta condição, contribuição ao respectivo regime próprio. Parágrafo 3º. A filiação na qualidade de segurado facultativo representa ato volitivo, gerando efeito somente a partir de inscrição e do primeiro recolhimento, não podendo retroagir e não permitindo o pagamento de contribuições relativas a competências anteriores à data da inscrição, ressalvado o parágrafo 3º do artigo 28. Parágrafo 4º. Após a inscrição, o segurado facultativo somente poderá recolher contribuições em atraso quando não tiver ocorrido perda da qualidade de segurado, conforme o disposto no inciso 6º do artigo 13. Artigo 12. Consideram-se: inciso 1º. Empresa. A firma individual ou a sociedade que assume o risco de atividade econômica urbana ou rural, com fins lucrativos ou não, bem como os órgãos e as entidades da administração pública direta, indireta e fundacional, é. Inciso 2º. Empregador doméstico. Aquele que admite a seu serviço, mediante remuneração, sem finalidade lucrativa, empregado doméstico. Parágrafo único. Equiparam-se à empresa, para os efeitos deste regulamento. Inciso 1º. O contribuinte individual, em relação ao segurado que lhe presta serviço. Inciso 2º. A cooperativa, a associação ou a entidade de qualquer natureza ou finalidade, inclusive a missão diplomática e a repartição consular de carreiras estrangeiras. Inciso 3º. O operador portuário ou órgão gestor de mão de obra de que trata a Lei nº 8.630, de 1993, é. Inciso 4º. O proprietário ou dono de obra de construção civil, quando pessoa física, em relação ao segurado que lhe presta serviço,